Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Boa noite, agora oficialmente, né? Boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para iniciar uma webinar com um tema super bacana, com 2 convidados especiais, né? Eu sou a professora Ângela, sou coordenadora do MBA de Gestão de Pessoas e Liderança aqui na Unisa, sou também professora da graduação, então muito provavelmente alguns aí já foram ou são meus alunos, né? O pessoal do Polo já estava trocando aqui comigo, que assistem minhas aulas, graças a Deus que elogiaram as aulas, né? Porque já pensou aqui em público falar que a aula é ruim da prof, não ia ser legal, né? Mas que bom, fico muito feliz que vocês estão aqui. Só responde aqui no chat se vocês conseguiram visualizar o vídeo, porque a Vanessa disse que não conseguiu visualizar, pode ser alguma coisa de configuração. O pessoal está falando que visualizou, então provavelmente, Vanessa, foi alguma configuração no seu ou computador ou celular, mas vai ficar gravado, tá? Qualquer coisa eu te mando o link e você assiste lá esse iniciozinho lá no YouTube, tá bom? Quero muito agradecer a presença da Renata e do Felipe. A Renata é nossa querida professora do MBA de Gestão de Pessoas, está aqui comigo com uma disciplina acontecendo agora, né, Rê? Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Não vou entrar no currículo da Renata, porque é extenso, vou deixar para ela fazer um resuminho aí da trajetória profissional dela. Essa mulher tem história, viu, gente? Tem uma história assim, super bacana, que é lá do Japão. Eu adoro essa história, viu, Rê? Depois, se puder contar rapidinho aqui, acho que é bacana. E ela trouxe como convidado o Felipe, que também já esteve presente na nossa sala de aula no MBA de Gestão de Pessoas, e hoje está nos honrando com a presença dele aqui, que é um expert aí na questão de TI, de comunicação, enfim, eu acho que ele vai poder contribuir aí com a gente, trazendo um pouco da experiência dele, do conhecimento dele, para agregar aqui para nós, né? A ideia é a gente bater um papo, é interativo, então eles vão fazer um bate-bola aí entre eles, de maneira bem descontraída, porque é o nosso estilo na Unisa, é o nosso estilo na pós-graduação, na graduação a gente gosta de interagir, a gente gosta de brincar, de fazer com que o evento seja, de fato, humano, né? E para vocês também, que estão aqui como os nossos convidados, agradeço muito a presença de vocês. É um horário complicado, né? Porque muitos estão saindo do trabalho. Pode ser que no decorrer do evento alguns entre aqui para compor com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, participem, façam perguntas, explore o Felipe e a Renata, que eles vão adorar, eles gostam de bater papo também, tá? Então, sintam-se à vontade, Renata e Felipe, mais uma vez, muito obrigada. O Felipe também, não vou falar do currículo dele, porque é imenso, mas ele mesmo vai fazer aí um resuminho do currículo dele, contar, ele é pai de 3, né, o Felipe, de 3 filhinhos, de 2, já estou te dando mais um, Felipe. Eu sou mãe de uma gatinha, né, de 4 patas, ele também é de 4 patas, né, pai de 4 patas, então viu que a gente gosta aqui desse mundo animal, né, que alegra a vida da gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou fechar meu microfone e fiquem à vontade, que a casa é de vocês. Olá, pessoal, boa noite. Como a Ângela falou, eu me chamo Renata, eu
Estou dando aula para o curso de MBA em Gestão de Pessoas e Liderança, na cadeira de Gestão de Comunicação Organizacional, Gestão do Conhecimento Organizacional. Eu sou formada em Administração de Empresas, com especialização na área de marketing. Em 2022, eu finalizei o meu mestrado em Gestão para a Competitividade pela Fundação Getúlio Vargas. E também sou executiva na área de marketing, com atuação em mais de 25 anos no segmento de marketing, no segmento eletroeletrônicos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo essa conversa com a professora Ângela, com o Felipe, que é um talento no que diz respeito à gestão da informação, porque não estou aqui para dar aula, não, tá? Mas a gestão do conhecimento é o quê? Nós temos, sabemos a importância que tem o conhecimento para nós, né? Para o conhecimento tácito, né? Que é o conhecimento que nós temos e adquirimos durante a nossa vida, a nossa carreira, e também o conhecimento explícito, que é o quê? Aquilo que nós sabemos, se ele está materializado e se ele é bem gerenciado por nós ou pela empresa para a qual nós trabalhamos. Porque o capital humano, ele é muito importante na empresa. Ele é o bem mais precioso que tem, porque somos nós, os seres humanos, que formamos qualquer organização. Então, e o Felipe, ele é responsável por uma área que nós chamamos que é coração, né? Que é gerir todo esse conhecimento da empresa para que o processo de tomada de decisão ele seja pautado em fatos e dados e conhecimentos e experiências e não através da cabeça de uma única pessoa, tá? Então, Felipe, por favor, se apresente. Obrigado, Rê. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí da professora Ângela, da professora Renata, né? É uma honra estar aqui. Eu sou Felipe, eu sou formado em engenharia de produção, tenho uma outra graduação também em logística e recentemente fiz uma especialização então em Big Data, Data Science e Data Analytics, que é o que hoje eu atuo dentro da Midea, né? Então trabalho sou responsável, né, líder da parte de dados e inovação dentro da Midea Carreira e colega da Prof. Renata. Sim. Bom, Felipe, e hoje o que você trouxe para a gente de novidade, de informação? Para que cuidar de informação? Por que cuidar de informação é importante, é interessante? Onde isso pode agregar para nós enquanto pessoa e para a empresa também? Hoje, né, Rê, o que a gente vê cada vez mais forte dentro das organizações é a importância dos dados, né? E a gente ouve falar muito disso há um bom tempinho, né? ah, por todo mundo, né? Todo mundo fala, dado é super importante, a gente precisa coletar dados, né, dados dos nossos consumidores, coletar dados dos nossos processos, da nossa empresa, é, mas isso nem sempre é tão simples quanto parece, né? Principalmente a gente conseguir conectar esses dados, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, eu hoje estou dentro da área de TI, mas vim da área de operações também, e a gente sabe que a gente não tem hoje um sistema único que consiga atender todo mundo, todas as áreas, todas as necessidades, né? E, e aí acaba que cada área, cada ambiente, cada necessidade gera um sistema, né? Utiliza de um sistema diferente, gera uma fonte de dados nova e conseguir fazer com que ela se converse com a empresa, com a informação que a empresa usa para tomada de decisão. Esse eu vejo que é um desafio muito grande que a gente tem hoje, e que a gente vai continuar tendo por um bom tempo dentro das organizações, né? Oi, pode falar, Rê. E eu acho que é legal, desculpa te interromper, Fê. O legal é que assim, a gente recebe dados de todos os lugares, então das pessoas, dos funcionários, do ambiente externo, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. E aí, se nós não tivermos um bom gerenciamento desses dados, dessas informações, eles não querem dizer nada, porque fica cada um no seu lugar, na cabeça daquela pessoa que ouviu. E o que eu faço com isso?
né? E aí eu acho que é importante, Felipe, você falar um pouquinho da importância dos dados, mas também do ser humano que precisa ter conhecimento, que precisa estudar, que precisa progredir. O aprendizado deve ser uma coisa contínua, porque o dado por ele só, ele não quer dizer nada se ele não se tornar uma informação que vai ajudar numa tomada de decisão, né? Perfeito, exatamente. Hoje, querendo ou não, se fala muito dos sistemas automatizados e tudo mais, mas tudo isso depende de pessoas que conheçam, né, que tenham conhecimento daquela área, daquela aplicação. Se a gente for falar um pouquinho do histórico aí, recente, porque isso, querendo ou não, a gente começa a falar muito disso desde aí meados dos anos 2000 para cá, né? E o que mudou aí nesse cenário que aumentou a complexidade e das empresas precisarem cada vez mais de profissionais trabalhando e garantindo essas informações e de sistemas que consigam ter, né, dar suporte para esses profissionais, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aquela frase do dado é o novo petróleo, né? Que é uma frase que acho que a gente já ouviu falar muito por aí. E isso foi dito por um cara lá em 2006, que é um matemático, chamado Clive Hamby. Por que ele cunhou esse termo? Porque naquela época ele viu que a gente estava cada vez mais as empresas gerando informações das suas áreas, dos seus ambientes, e tendo principalmente a capacidade de armazenar, de processar e então gerar tomadas de decisões baseadas nessas informações. Por quê? Porque começou a ter com a internet, né, com o advento da internet, a coleta desses dados, então celulares coletando muita informação dos consumidores, os sistemas das empresas, o que depois se tornou a indústria 4.0 com os equipamentos das fábricas gerando informação o tempo todo e conectando a cadeia como um todo, e em um volume muito grande de informações, e ele, como matemático, viu que algoritmos criados há muitos anos atrás poderiam ser usados para aplicar nesses dados e tirar valor dessas informações, né? Então, aquilo que... porque o dado por si só, ele é só ele não quer dizer grandes coisas para a pessoa que está olhando, né? Mas quando as pessoas entram com o seu conhecimento sobre aqueles dados e começam a criar correlações entre diferentes fontes de informação, conseguem aplicar, então, modelos estatísticos, modelos matemáticos, ou mesmo análises dessa própria pessoa que está analisando aquela informação para tirar um valor dela para a tomada de decisão. Né? E aí vem aquele termo de as organizações data-driven, né, orientadas a dados, que é quando a tomada de decisão ela parte de dados que subsidiaram aquela tomada de decisão, dados de fato gerados, né, pelo negócio, pelo sistema da empresa. Né? E uma coisa que é interessante também é que, como o Felipe falou, então, assim, recebemos dados de todos os lados, aí tem o ser humano que entra com o seu conhecimento para interpretar esses dados e tirar informação, mas esses dados, eles precisam ser organizados, porque é um patrimônio das empresas, das organizações hoje em dia. Então, no momento de emergencial, de uma rápida tomada de decisão, esses dados eles precisam estar disponíveis. Então, a socialização da informação faz parte, é fundamental para que o conhecimento ele não seja armazenado e represado por poucas pessoas. Nós podemos contribuir dentro da organização a partir do momento que nós socializamos a informação. Então, eu não posso ter um sistema onde apenas a diretoria... É óbvio, algumas informações, sim, poucas pessoas devem ter, mas o intuito e o grande diferencial de empresas que valorizam e que se destacam no mercado é justamente essa, a de dividir o conhecimento. Várias cabeças pensam melhor que uma. Isso é extremamente importante. E no momento onde a gente esquece de alguma coisa ou fica meio em dúvida, você vai lá no sistema, busca fatos e dados, dados internos, dados externos, e aí, com uma massa crítica
embasada pode tomar uma decisão mais assertiva, né? A probabilidade de você errar numa tomada de decisão ela é muito menor. Então, a gestão do conhecimento chega até esse ponto, né? De ajudar, e com isso, a empresa que geralmente toma a decisão mais assertiva, ela vai criando uma competitividade diferente, então ela vai ficando um pouco mais robusta. Os seus funcionários vão entendendo mais e sabendo para onde a empresa vai. Com isso, eles podem contribuir também para o crescimento e para o atingimento dos objetivos. E aí a vantagem competitiva é uma coisa um pouco difícil de se copiar, desde que ela seja assim, em relação ao conhecimento, e aí isso ajuda a empresa a ter um pouco mais de longevidade, porque se eu sou igual a todo mundo, amanhã eu posso não existir mais. Mas se eu tenho uma vantagem competitiva, e se a minha vantagem competitiva é ter pessoas que entendem mais, que têm mais conhecimento e que contribuem mais para o negócio, com certeza a probabilidade dessa empresa progredir e perpetuar por muito mais tempo é muito maior, né? Com certeza, E eu total. Hoje. Eu quero fazer uma provocação aqui, Sim, baseada no João. O João escreveu aqui no chat que ele trabalha na empresa Enel e que tudo lá é dado e em tempo real. E é aí eu quero isso. fazer uma provocação para vocês e para os nossos convidados aqui, essa questão do tempo real, né? Porque então o dado ele se transforma muito rapidamente, né? Então a gente acabou de capturar um dado que pode ser estratégico, né? Mas se a gente não for rápido no uso desse dado e É, na tomada de decisão da aplicação dele, a gente perde competitividade, né? E aí como é que exatamente. fica? Né? Como é que a gente se Exatamente. posiciona aí? Porque a velocidade da informação hoje, com a tecnologia, com a internet, com tudo, com a globalização, né? Ela é absurda, né? Então, assim, como é que a gente pode lidar com essa questão aí do tempo real na transformação do dado para a gente realmente se manter como empresa, né? Aí nessa questão da vantagem competitiva. Hoje é um grande desafio. Hoje, as empresas cada vez buscam ter as informações, né, os dados ali, cada vez de forma mais rápida, mais ágil, né? Antigamente, a gente trabalhava com períodos de um mês. Eu olhava uma vez por mês, eu olhava para as minhas informações, e aí eu sentava com todo o meu ciclo, né, de tomada de decisão, diretoria, gerências e etc. Aí vem, né, estratégico, tático, né? Cada um ia lá e tomava a sua decisão. É, cada período que passa, a gente cada vez está tendo que ter um espaço mais curto, né, nessa tomada de decisão. E o João trouxe, né, o ponto que, por exemplo, a Enel ali, que é uma empresa de energia que trabalha com dados praticamente em tempo real, e é super complexo essa, primeiro, a arquitetura que processa esses dados e gera informação, mas também como converter isso para resultado para o negócio, porque de fato, financeiramente e para o negócio, isso é hoje extremamente importante, né? Você entender aonde, dando o exemplo dessa área dele, existem alguns cases até que a gente procura no mercado na parte de ciência de dados que trabalham com esses dados para conseguir melhor otimizar a distribuição de energia entre as regiões, entre da área, né, da onde é produzida a energia para onde vai ser destinada, que são modelos que foram construídos, né, por estatísticos, matemáticos, mas muito com pessoas da área de que conhecem ali, que tomavam essa decisão antigamente usando planilha, né, usando papel ali, tentando dimensionar, que conhecem daquela informação, conhecem daquele dado, né? E só a única coisa que muda agora é que cada vez é mais rápido e cada vez demanda de mais tecnologia para conseguir suportar isso, mas teoricamente a complexidade ela está com as pessoas que estavam, né, que sempre usaram essa informação, né? Elas que ditam como que isso pode ser melhor utilizado, né? Sim. E também tem uma coisa, né? Ter a informação, tomar a decisão, mas também tem uma coisa que é extremamente importante que às vezes nós não fica tão no automático que nós não percebemos, que é uma possível correção de rota.
Porque quando eu tenho tempo real, por exemplo, eu tenho um produto, eu tenho um celular, eu sou uma empresa, uma manufatura de celular. Então, eu estou vendo ali, naquela hora que o meu celular, as vendas estão caindo, caindo, caindo. Eu vou lá, olho como está o posicionamento de preço dos principais concorrentes daquele modelo. Na hora, eu viro a chavinha, mudo alguma coisa em relação ao preço e a gente já começa a ver a curva que estava caindo voltando a subir. Então, essa questão de agilidade, ela é fundamental, mas nesse processo de tomada de decisão, não é qualquer pessoa que pode estar sentada naquela cadeira. Geralmente a decisão ela é um pouco mais colegiada, ela é dividida com outras pessoas, mas nós precisamos ter preparo. E ontem, conversando com a Ângela, ela até falou uma frase do que a Venato, né? Que você aprende hoje, amanhã já é velho. E é isso. Então, nós estamos num mundo, e a pandemia trouxe isso para a gente, onde tudo é muito rápido, a tomada de decisão é rápida e nós não temos tempo para errar, porque tem um monte de cobrança, e se eu não fizer certo, os meus concorrentes vêm e fazem também. Então, essa questão do conhecimento, da informação e do desenvolvimento e do aprendizado contínuo, ele é fundamental independente da idade, independente do tempo que eu estou fora de uma academia, do mundo acadêmico, vamos dizer assim, ou até mesmo do mercado de trabalho. Conhecimento é uma coisa que ninguém, nada nem ninguém tira da gente. Infelizmente, a gente pode perder carro, casa, dinheiro, fortuna, uma série de coisas, mas o conhecimento ninguém tira da gente. Acho que isso que é importante, fazer um pouco essa relação entre o saber, o conhecimento e essa velocidade da internet das coisas e do armazenamento. Se a gente parar para pensar, a gente fala, poxa vida, eu estou aprendendo e sempre preciso aprender mais. E eu acho que esse é o grande quê da questão. Acho que isso é o que faz a vida da gente valer, ter sentido, né? É verdade. É até legal, Rê, puxando esse seu gancho da questão da tomada de decisão, que foi tocado na aula aquele dia que o pessoal comentou do desafio de conseguir passar a informação do momento em que está sendo analisada, né, que está sendo vista, para aquelas pessoas que vão eventualmente receber e tomar a decisão lá na frente, né? Essa Isso. troca tem várias camadas, tem várias etapas até que aquilo chegue na tomada de decisão existe um grande desafio em conseguir passar de fato aquilo que está sendo visto e analisado em cima dos dados, em cima das informações, em cima daquele especialista, para que na tomada de decisão aquela informação chegue limpa, né, e com aquilo Isso. exatamente que foi tentado passar, né? Uhum. Melanie, você tem razão. Hoje é tudo muito rápido, é um trem-bala passando na nossa vida. E o que o João falou em relação à liderança. João, às vezes o analista ele pode tomar uma decisão em nome ao invés de ser o chefe, o coordenador, o gerente, o presidente, o diretor. Liderança é isso independente de cargo, as coisas precisam ser um pouco mais horizontalizadas e não verticalizadas. E a pessoa que detém o máximo de informação sobre determinado assunto, independente da posição dela, ela deve tomar uma decisão, sim, e, se for questionada, explicar o porquê da decisão. Então, essa questão de liderança, ela precisa ser mais horizontalizada, nós precisamos ouvirmos mais uns aos outros. Eu concordo sempre com você. A liderança, eu acho que é o coração de uma equipe. E a liderança, não estou falando do líder pessoa, do chefe, do status lá, do cargo. Não é isso, porque, na minha opinião, e aí é uma opinião, tá? Liderança é questão de atitude, independente do cargo que você ocupa. É verdade, eu concordo totalmente com você nesse sentido. Né? Hoje, os ambientes sistêmicos, eles têm isso, né? A gente tem vários pontos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, que a gente tem a necessidade de tomar uma decisão e que pode impactar ou não o negócio, e desde que a gente esteja bem embasado aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue depois, né, argumentar e justificar, né?
Uhum. Ô, Só fazer uma, Felipe, vou ai, ousar fazer uma, imagina, vou claro. ousar fazer uma contribuição aqui, mas com o olhar de pessoas mesmo, né? E mais uma vez, quando a Rê e o Felipe fala aí dessa questão de ter uma liderança mais horizontal e de compartilhar mais as decisões, mais uma vez o indivíduo, né, o ser humano, a gente, como a gente que é de RH gosta de falar, né, precisa ter as suas competências bem desenvolvidas, né? E competências no sentido de conhecimento, habilidade e atitude, né? Porque como que a gente pode entregar a tomada de decisão para uma pessoa que não tem investido aí no desenvolvimento das suas competências, né? E de manter aí esse ciclo de aprendizagem continuada, né? Então, mais uma vez, é interessante para os alunos que estão na universidade, né, reconhecer o valor, né, de sentar na cadeira aí da universidade e de adquirir mais conhecimento, porque é uma maneira de você se destacar também no mercado, né? E a empresa falar, opa, eu posso então delegar mais para ele, né? E quando ele tomar uma decisão, nesse sentido que a Rê fala, que liderança não é cargo, né, mas é atitude, e quando esse indivíduo tomar aí uma decisão, a empresa precisa ter confiança, né, de que ele de fato está preparado para essa tomada de decisão, porque às vezes eu já tive experiência de ver pessoas na minha equipe que tinham boa intenção, mas não tinham o preparo, não tinha a competência bem desenvolvida. Então, como é que você entrega, né, para ela? Como é que você pode confiar que a decisão dela é a melhor? Então, aqui a gente tem alguns alunos também convidados que estão aí, ainda nem são alunos, né? Eu espero que seja, que estão aí na indecisão, né, de se vai, não vai. Então, é bacana vocês pensarem que isso é um investimento e que isso vai ajudar, inclusive, no seu desenvolvimento na empresa, né? Você Uhum. vai gradativamente mostrar para a empresa que você de fato está preparado aí para receber, né, esses dados e essas informações, analisar e tomar decisão a partir disso. Só uma contribuição. Legal, muito bem. A Vanessa comentou aqui, né, que a comunicação assertiva ela está interligada na interpretação dos dados. Com certeza, Vanessa. Acho que o Felipe tem muito mais expertise para responder isso, mas a partir do momento que você tem uma base onde você pode olhar e tirar as suas conclusões, você é muito mais assertivo na sua decisão, na sua resposta ou na sua fala. Fê, você quer contribuir com alguma coisa? Eu acho que o que vai muito nesse sentido é aquilo que a gente também conversou um pouquinho antes, da parte de sistemas, né, e de como conectar os dados gerados por esses diferentes sistemas, né. Hoje na organização a gente tem uma série de fontes diferentes. A gente tem o ERP da empresa, que varia conforme cada ambiente. A gente tem aplicações e cada vez mais fácil a gente criar uma aplicação, criar um aplicativo de celular, criar um aplicativo para dentro da organização que seja web, contratar sistemas mais diversos possíveis. Hoje, cada vez tem mais sistema e mais coisa para cada finalidade. Isso tudo está gerando informação, está gerando dado dali de dentro para que seja utilizado pela empresa, né? Embora para aquela funcionalidade específica, normalmente já se tem ali alguma indicação, olha, um KPI ou alguma coisa que balizou aquela aplicação, mas fazer ela conversar com e eu gosto de usar o exemplo de uma espinha dorsal de dados da empresa, uma vertical de dados da empresa, que vão chegar para a tomada de decisão e vão fazer com que a área X consiga conversar com os dados da área Y, né? Vamos falar que o dado da área financeira conseguir conversar com o dado lá da área de pós-venda, de qualidade, né? Existe uma série de desafios nessa composição, né? E tudo passa muito da empresa conseguir entender qual que é o seu modelo de negócio, qual que é a sua forma de trabalhar a informação e conseguir disseminar isso para todas as áreas, todos os colaboradores, principalmente, que são quem vão estar desenvolvendo isso e montando esse ecossistema, né? Os sistemas de business intelligence vêm nesse sentido, né? De conseguir criar arquiteturas de dados para prover esse tipo de conexão entre as áreas e que a tomada de decisão consiga relacionar esses diferentes dados, e não só tomar decisão, qualquer área, né? Vamos ao exemplo do marketing. O marketing às vezes precisa saber quando
foi o lançamento de um produto, que é um dado lá da engenharia, com quando que foi a venda, que é o dado lá do comercial, e qual que é a margem, que é um dado lá da contabilidade. São fontes diferentes e que têm que ser conectadas, né? Então, existe um desafio para fazer essa conexão aí dessas informações, e a capacitação das pessoas em conseguir entender como que a empresa tem essa vertical de dados, como esses dados trabalham e quais são, inclusive, principalmente os KPIs, que são as respostas que a empresa quer dar, né? O que a empresa precisa, né? Ou melhor dizendo, quais as perguntas que a empresa precisa que sejam respondidas pelos dados, né? Então, isso é um desafio que se tem bem grande hoje em Sim. dia. E também tem um ponto que você falou isso de um lançamento de produto, tal. Em um clique você tem a resposta e você pode tomar a decisão de um possível relançamento de produto ou não. Não, eu não vou relançar. Não é porque eu não quero, mas é porque não teve um bom desempenho. Tem uma outra coisa que eu acho extremamente importante, principalmente nas organizações, e dada essa velocidade, essa quantidade de informações que nós temos, que é a questão da transparência organizacional. Com informação e com gerenciamento da informação, com a gestão da informação, hoje em dia ficou muito mais difícil ter aqueles silos que existiam dentro das empresas, onde a informação é minha, não vou dividir com ninguém, e aí, de repente, aparecia um problema financeiro, um problema, qualquer outro tipo de problema. Quando você tem os profissionais capacitados com sistemas de informação que trazem transparência, além de evitar esses tipos de problema, existe nós chamamos de farolzinho, né? Então, quando alguma coisa começa a não ficar bem, vai ficando laranjinha. Olha, atenção aqui, porque alguma coisa não está legal. Então, todo mundo foca naquele ponto para num colegiado, resolver o problema para que todo mundo tenha a informação e que não exista surpresas, e principalmente surpresas desagradáveis com o decorrer do tempo. A gestão do conhecimento, a gestão da informação contribui, inclusive, para essa questão da saúde organizacional. A partir do momento que eu tenho tudo organizado, que eu tenho transparência e que eu tenho pessoas capacitadas para olhar aquilo, interpretar e decidir, o caminho para o sucesso ou para atingir o objetivo da empresa, seguir a estratégia, que é uma coisa muito difícil, porque a estratégia ela é linda no papel, né, nas organizações, mas poucas delas trabalham em prol da informação e da estratégia. A partir do momento que eu sei que a empresa, qual é a estratégia da empresa? É crescer 2 dígitos de rentabilidade por ano. Então, todo mundo precisa trabalhar em prol desse crescimento. E como que eu vou conseguir fazer isso? Analisando, interpretando, dividindo e tomando decisão. E aí, óbvio que a estratégia ela vai ser cumprida. Hoje em dia, uma boa parte das empresas elas falham nesse sentido justamente por falta de informação, por falta de gerenciamento do conhecimento, gerenciamento da informação. Então, por isso que as pessoas falam, mas missão, visão, valores, estratégia só no papel. Não, para a empresa que preza pelo conhecimento e que preza pela gestão do ativo dela, de um valor que não dá para mensurar, que é o conhecimento dos seus funcionários, se a empresa trabalha e tem essa visão, todos fazem parte do resultado do objetivo, se ele foi atingido ou não. Felipe, você não quer dar uma pintadinha sobre a questão do BI? Como é feita a transparência nas reuniões, como que é feito? Claro, com certeza. Assim, 2 pontos que eu acho super importantes nisso que você falou, né? Que hoje, quando a gente fala de verticais de dados, a gente tem que ter, primeiro, transparência sobre a informação e a democratização dos dados, né? Quando que a gente, no passado, a gente já não ouviu,
Não, isso aqui só fulano, beltrano e ciclano pode saber. Isso aqui só pessoas específicas podem saber. Hoje em dia, cada vez mais se luta para romper essas barreiras, né? Para que justamente, porque às vezes, da onde a gente menos espera, pode sair um insight para um modelo, para uma análise, para uma tomada, né? Para mostrar que daqui a um pouco a gente está indo ou não está indo dentro daquilo que foi determinado pela empresa. A empresa tem os objetivos macros, né? Como você comentou, tantos dígitos de aumento de receita, tantos dígitos de redução de custo, enfim. Mas cada um deles tem uma série de coisas que compõem que às vezes lá embaixo o pessoal vai saber. E como é que isso acontece, né, quando a gente fala de um sistema de business intelligence, né? Quando a gente vai compor, assim, eu estou saindo do zero, agora eu quero começar a trabalhar e compor um sistema de business intelligence. Eu gosto de usar muito aquele diagrama da transformação dos dados, né? Eu tenho dado, né, gerado pelos sistemas. Então é um dado. Ele não tem relação, eu não sei o que ele é. Eu só tenho aquela informação que está sendo gerada de eventos que estão acontecendo, né? Quando que ele se torna uma informação, né? Ou seja, quando que ele se torna algo que começa a me dar indicativos do que pode acontecer, né? Quando eu começo a fazer relacionamento desses dados, baseado em um conceito definido pela empresa, né? Então, eu sei lá, eu tenho registrando toda a venda que acontece todo dia. Legal. Até aí são só dados. Mas quando eu começo a saber um volume né, tem um volume de dados de quanto que teve de venda, e eu sei os períodos em que essas vendas aconteceram, eu começo a ter, e aí gráficos que me apontam o quanto que eu estou crescendo ou diminuindo. E aí, legal, mas como é que eu consigo saber se eu estou indo bem? Porque às vezes eu posso ter uma venda muito alta, mas eu ter uma margem que não é tão satisfatória, ou vice-versa, né? Eu tenho uma venda muito baixa, mas com uma margem muito boa. Quando eu começo a ter dados financeiros. Quando eu começo a correlacionar essas diferentes estruturas da empresa, né, dados dessas diferentes áreas, dentro de um conceito único, eu começo a transformar esses dados em inovação, em informação, desculpa, certo? E aí eu tenho uma outra camadinha, que é a camadinha do conhecimento, que é quando eu consigo, através de vários dessas relações de informação, ter uma análise de um cenário da empresa, né? Do tipo, olha, eu estou tendo uma queda de venda, automaticamente eu estou aumentando o meu estoque e eu estou comprando muito produto. São dados de diferentes áreas, com informações geradas ali com diferentes. Vamos usar aqui a analogia de gráficos diferentes, um dashboard lá da minha empresa, me mostrando um cenário que a empresa está. E aí que vem a tomada de decisão. E hoje em dia ela está muito ligada a pessoas que tomam essas decisões, que olham para todos esses indicadores e dizem: olha, baseado nisso que está acontecendo, a tendência é que a gente pode ir para esse caminho aqui, então a minha venda vai aumentar ou vai diminuir, então eu vou seguir esse caminho, ou vou seguir esse outro caminho. Mas já começam a ter também sistemas, algoritmos criados para também já predispor isso que vai acontecer, né? Então, quando a gente vai montar um sistema de business intelligence, é muito importante a gente saber quais os dados principais da empresa e quais as informações que a empresa quer responder. Porque é muito comum também a gente, quando começa a montar essas estruturas, a gente começar a ter choques de informação diferentes entre as áreas, né? Venda para uma área comercial pode ser diferente da área financeira, que pode ser diferente, por exemplo, da área de marketing, né? A venda para a área financeira pode ser quando o cliente pagou, a venda para o comercial é quando ele tirou uma nota, emitiu uma nota fiscal, e para o marketing daqui a um pouco pode ser quando o pedido entrou na empresa. São três conceitos totalmente diferentes. E qual que está certo? É isso que são as determinações que a empresa tem que tomar antes, né, na hora que está montando essa arquitetura, para que depois, quando chega na tomada de decisão, todo mundo tome a decisão baseada na mesma informação, não em dados diferentes, né? Uma coisa que é interessante também é que, com essa ferramenta do Business Intelligence, onde nós temos a transparência de todas as áreas da empresa,
que acabou aquela dependência de todo mundo ficar na empresa até o dia 30 ou 31, até a meia-noite, esperando o fechamento da área financeira para ver o que aconteceu. Não. Todos os dias nós entramos na ferramenta, nós analisamos, tomamos a decisão, todo mundo sabe o que está acontecendo, não é surpresa para ninguém e geralmente as metas são atingidas com muito mais facilidade, porque a gente brinca aqui com um business intelligence, nós temos um joystick, sabe, que joga o controle remoto. A gente tem isso na mão para fazer, para alterar o que for preciso para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, isso é interessante. Aí, João, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se existe a possibilidade de nós sermos só robô, meros operadores. Existe sim a possibilidade de os robôs, os computadores fazerem muitas funções que hoje são feitas por pessoas, mas nós precisamos de seres humanos para essas identificações, como nós exemplificamos agora, para essas correções de rota, para essas tomadas de decisão. Então, nós precisamos ter a visão aberta, e eu vi aqui já que você tem uma vida acadêmica na Unisa bastante extensa, e você está no caminho certíssimo, partindo para o doutorado agora. Parabéns, deve ser um super orgulho, mas é isso, precisa ter essa capacitação e essa visão para tomar a decisão, não esperar acontecer para depois ficar se lamentando. Pode até ser que se lamente lá na frente, mas tudo que podia ser feito durante o processo foi feito, não esperou acabar para depois enxergar o resultado. Então, o ser humano ainda é fundamental, principalmente no que diz respeito a essa coisa da análise e muitas vezes desse olhar 360 que nenhuma máquina nunca vai ter. Então, não sei se eu te respondi, Felipe, não sei se você quer agregar algum ponto. Eu acho muito boa essa pergunta do João, porque de fato é um viés que a gente está chegando agora, né, de que cada vez mais está se automatizando processos, né, está se gerando, está se criando robôs, equipamentos que estão automatizando processos, mas está gerando do outro lado uma necessidade muito grande de profissionais qualificados para usar as informações e os dados que estão sendo gerados por esses equipamentos. A gente fala que hoje, quando a gente fala de ciência de dados, a gente tem 3 grandes pilares, assim, né? São como 3 grandes bolhas, até se procurar na internet vocês vão ver. A parte computacional, né, de programação, a outro ponto que é a parte de matemática, estatística, e o outro ponto que é a inteligência de negócio. E o mais complexo que eu vejo, o mais difícil é justamente a inteligência de negócio. Porque os outros 2 pilares são pilares técnicos que a gente consegue aprender, né. Você tem um profissional de cada uma das áreas, né, das diferentes áreas que a gente tem de conhecimento, eles conseguem se capacitar tecnicamente, né, eles vão buscar, cursos, né, na Unisa e tal, ali que tem qualificações e, né, para você poder se aprofundar dentro dessa parte técnica, mas a parte de negócio, ela é extremamente complexa e ela é extremamente das nossas experiências. E isso, querendo ou não, até uma máquina conseguir aprender e entender, hã, é muito difícil, até não se tem nenhum consenso dentro da academia, assim, que diga como que isso vai acontecer. Sempre vai ter essa necessidade das pessoas. Por isso que a gente vê que cada vez mais pessoas de áreas completamente fora da tecnologia estão se qualificando e buscando conhecimento dentro da parte de tecnologia para conseguir utilizar os dados e aplicar no seu dia a dia e supor, né, e atender essas necessidades que hoje a gente está tendo no mercado, né? A gente vê cada dia mais aí o pessoal necessitando mesmo de profissionais com esse tipo de capacitação. Então, ao mesmo tempo que a E gente aí, tem uma... João, desculpa, Fê, mas aí, João, eu te pergunto, e aí você pode escrever aqui pelo chat, tá? E aí, João, eu te pergunto, quem que você acha que estará mais capacitado para ocupar essas posições que no futuro próximo
podem ser novas, para interagir nesse mundo, nesse dinamismo? Quais são as pessoas que têm maior probabilidade de se sair bem nesse novo mundo profissional? Qual é a sua opinião sobre isso? Enquanto o João responde, eu espero que ele responda. Eu gosto sempre de fazer essa provocação, porque para tirar a gente um pouco da zona de conforto, sabe? Igual, às vezes nós falamos assim, vou fazer um curso, tá? E acaba o curso, a gente fica lá 5 anos sem estudar. E aí eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu terminei o MBA, eu fiquei muito tempo, muitos anos, até entrar no mestrado. E eu perdi tempo, eu perdi aprendizado, e isso o tempo não volta. Então, isso é muito importante, por isso que eu fiz essa provocação para o João. A Vanessa está falando isso. O É Elon Musk verdade. é o papa disso, né, Vanessa? Você quer falar, Fê? Não, eu também eu acho fantástico assim os insights que ele está trazendo, né? Até hoje a gente ia até passar o videozinho de como é que o algoritmo ele olha, uma inteligência artificial, ela olha a parte de reconhecimento de imagem, que é o que Aí baseia é tudo muito que ele está interessante, vocês trabalhando, precisam né? ver. É. E, e ele tem investido pesadamente, né, em toda essa parte voltada à tecnologia, não só na parte de equipamentos, né, como a gente tem a SpaceX, a Tesla, né, a Boring Company, mas também, sobretudo, na parte de algoritmos que vão, né, que estão gerando as funcionalidades que ele precisa. Até poucos anos atrás, ali, anos 2000, dessa década mesmo, a gente achava impossível um foguete pousar sozinho, né? Pousar numa plataforma, retornar, né? A gente ter aquela reutilização de um foguete. E ele trouxe isso através, especialmente, de inteligência artificial, que consegue voltar e pousar um foguetinho lá na base. Mas isso também só foi possível, né, porque ele teve né, profissionais que vieram de inúmeras empresas, de inúmeras áreas aí que vinham, né, trabalhando com conhecimento da área de espacial, tecnologia, ele colocou isso como um time para poder desenvolver esses algoritmos, desenvolver essas aplicações, né? Então, por isso que a gente tem essa mescla aí que é super importante, né? Essas equipes aí como eu falo, não existe um profissional, não existe uma pessoa que vai conseguir dominar todas as três pontas, técnica, matemática, negócio, mas sim equipes, né? E esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Ô, Olha o que o Fê, João colocou. o João falou que quem tiver capacidade de interpretar, estar intelectualmente preparado para o momento, a capacidade de realizar, usando a tecnologia. É isso aí, nós precisamos. Então, assim, não é que nós viraremos escravos da tecnologia, nós precisamos ter conhecimento para fazer com que a tecnologia trabalhe em nosso favor. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Exatamente, exatamente. Acho que cada vez mais é esse o objetivo e que a gente tem, né, como um todo. E aí vai para tudo, né? Desde o nosso dia a dia, né, que a gente tem os nossos assistentes, aí, o celular e tudo, até nas empresas, né? A própria conexão aí, a indústria 4.0, que é para conectar toda a cadeia de suprimentos, né, ser algo colaborativo, como a Rê colocou antes. Até recentemente, e muito ainda hoje, a gente está focado no nosso negócio, na nossa empresinha aqui. Mas a gente só vai passar a ser competitivo quando a gente estiver olhando para o cenário como um todo, para a cadeia Exato. como um todo, né? Uhum. Acho que Porter que dizia, né? Não é quem é a empresa mais competitiva, mas quem está na cadeia mais competitiva. E a cadeia mais competitiva é quem tem colaboração entre si, né? O varejo com a indústria com os fornecedores e assim por diante, né? É isso aí. É isso aí. Bom, nós estamos caminhando para o final, mas assim, eu gostaria que você passasse, que a gente mostrasse os filmes, porque são bastante interessantes, sabe? E, na minha opinião, eles são bem curtinhos, gente, mas na minha opinião, eles
abrem a mente da gente. Aí o Felipe levou lá na aula, foi super bem-vindo e nós gostaríamos de dividir aqui com vocês, tudo bem? Vamos ver uns segundinhos então. A Stephanie acho que vai projetar o primeiro videozinho. O que eles são? São algoritmos rodando em tempo real, reconhecimento de imagem. Hoje, ó, se ela quiser, pode pausar o vídeo no primeiro momento que apareceu um objeto ali. Aí, ó. O que esse algoritmo ele fez? Ele treinou, né, com base em dados de imagens, aprendendo o que era uma garrafa de Fanta, né? E foi passado para ela qual que é o valor desse produto. Então, isso com milhões de imagens, milhões de registros, foi passado para dentro do algoritmo e ele aprendeu a identificar. Então, agora, quando ele chega e vê uma imagem de alguém com uma garrafa de Fanta, ele consegue ver que com 98% de certeza, e tudo é probabilidade, tudo é estatística, ele sabe que isso é uma garrafa de Fanta e que ela custa $19. Hoje a gente tem lojas como, por exemplo, a Amazon Go, que inclusive teve uma loja piloto da Starbucks, também, além da Amazon, onde as pessoas entram, ele reconhece a pessoa passou o cartão de crédito na entrada, então ela reconhece a pessoa ou o cartão de crédito. Se a pessoa pega um produto, ela sai, não precisa passar por ninguém, simplesmente pega o produto na prateleira e vai embora. E é descontado do cartão dela, ou faz a compra, enfim. São algoritmos que estão rodando com esse tipo de inteligência. O segundo videozinho, se você quiser passar, ele também é de reconhecimento, mas ele é na estrada, ó, identificando os veículos, também com percentual, qual a cor do veículo, onde ele está. É isso que, por exemplo, a Tesla e os veículos autônomos utilizam hoje para identificar se tem um veículo que está mudando de faixa, que está indo na faixa dela ou não, enfim. Tudo através de reconhecimento de imagem. Isso é o grande cenário que a gente vê agora do futuro quando se fala de dados, né? Que as empresas têm à disposição para poder também automatizar seus processos. Aqui, lógico, a gente focou um pouquinho nessa parte de reconhecimento de imagem, que é mais legal da gente visualizar. Mas existem vários outros exemplos, né? Tem a Operação Serenata de Amor, por exemplo, que um grupo de brasileiros aqui, e é um projeto open source, que quer dizer que qualquer um pode contribuir, né? Se a gente aqui quiser ir lá e fazer parte, a gente pode ajudar e contribuir, que o pessoal acessou o portal da transparência, com os dados que tem lá dentro, né, que tem hoje os dados de todas as despesas geradas pelo governo, e criaram algoritmos que conseguissem identificar distorções, né, discrepâncias entre os gastos nos cartões, no governo, por exemplo. E aí começaram a pegar coisas do tipo, almoço no Rio Grande do Sul e jantar no Acre e café da manhã em São Paulo. São lançamentos de, né? Tudo Tô no dando um mesmo exemplo dia, né, aqui, Fê? tudo no mesmo dia. Então são coisas que fogem do padrão, né? E ele começou a alertar e já teve até casos de ir para o TCU, enfim, e com processos e tal. Então isso é bem legal, que são coisas que estão mais perto da gente, com informação que a gente vê. Se a gente entrar no portal da transparência, a gente tem esses dados lá dentro, mas são tantos que é difícil humanamente para a gente conseguir usar. Mas à medida que a gente usa algoritmos, a gente consegue ter esse tipo de interação, aí, de análise, né? Dentro de várias outras empresas, né? Hoje, por exemplo, a Amazon, que tem o caso que eu falei da Amazon Go, hoje ela fatura um produto para uma região antes mesmo do produto, do pedido ser emitido. Por isso que ela consegue entregar, às vezes, no mesmo dia dentro dos Estados Unidos. Porque ela conhece tão bem o comportamento das regiões que ela já fatura e manda o caminhão para a região, porque ela sabe que vai ter aquela venda naquele momento, com base nos dados e no histórico dela. Então, tem bastante case legal aí que quem quiser a gente compartilha materiais aí que são bem bacanas. Bom, é isso. Nós cravamos nas 8h30, Ângela, no horário. Então, não sei se vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa. É isso, eu ia abrir para eles,
muito rapidamente, se tiver aí algum complemento, alguma dúvida, aproveitem esses restinhos de tempo, mas eu acredito que já foi aí durante a palestra apresentando e vocês incorporando maravilhosamente bem. Eu fiquei aqui de boca aberta, viu? Eu que adoro esse assunto, então gostei muito. E o pessoal está aqui falando parabéns, sensacional. Aplauso para eles, porque foi muito boa mesmo. Adorei a webinar. Ô, Vanessa, que bom. Ó, Vanessa, então faz a matrícula lá, tá? Não esquece. A Vanessa é uma que está aqui na dúvida, né, Vanessa? Mas ela vai fazer a matrícula. Então, gente, muito obrigada, Renata, muito obrigada, Felipe, por estarem aqui. Oba, a Renata escreveu sim! A Renata não, a Vanessa, né? A Vanessa, é. Muito bom, gente. Muito obrigada, Renata e Felipe, por vocês estarem aqui compartilhando aí o conhecimento de vocês, que é sensacional. Pena que o tempo é curtinho, né? Porque eu imagino que vocês teriam aí muito mais coisas para trazer para nós. Agradeço muito, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui elogiando. Olha, voltem sempre, parabéns. Deixem seus Instagrams, né? O pessoal quer seguir vocês aí, ó. Legal. Acho que eles vão deixar o LinkedIn, né? Pode escrever, se vocês quiserem escrever aqui no chat, o LinkedIn ou mesmo o Instagram, fiquem à vontade, porque é bacana aí. Isso é network, opa, isso é gestão do conhecimento também, né? A gente agarrar, eu falo que é missão carrapato, né? Gostou, gruda na pessoa que vai ter transferência de conhecimento aí. Muito bacana, o Felipe já deixou aqui o LinkedIn dele, a Rê também vai deixar. Então, gente, muito obrigada. Ficamos aqui à disposição de vocês, para os alunos, candidatos, alunos, enfim. A gente está aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, Rê e Felipe. Boa noite para vocês. Aqui, quem está aqui em São Paulo está uma noite fria, gente, vocês não têm noção. Não só à noite, né? A gente está com uns dias e noites aí bastante frio. O pessoal está agradecendo aqui vocês, viu? Obrigada, Felipe. Obrigada. Ceará também. Nossa, o Ceará tá. João, você é do Ceará. E o Ceará tá frio também, gente. Olha, então tá frio no Brasil inteiro. O Felipe é do Sul. O Felipe nem estranha muito esse frio aqui, para ele é bobeira, né, Felipe? Ah, mas é diferente. Eu falo que o frio é frio, mas só é diferente nos lugares. Exato. Ainda mais para a gente que é do país tropical. Eu gosto de sol, gosto de calor, né? Não gosto de frio. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Obrigada a todos. Stephanie, muito obrigada pelo apoio. Então, se você quiser encerrar o evento, a gravação, a gente já encerrou aí o conteúdo que nós tínhamos para entregar.